Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a este canal. Este canal se chama Oráculo Político. Seja bem-vindo. Como o próprio nome diz, nós vamos falar aqui de uma série de assuntos relacionados à política, à sociedade em geral, à civilização, né, aspectos culturais, enfim. Nós vamos falar disso, vamos falar de vários assuntos, né? Mas esse primeiro vídeo é um vídeo de apresentação, né? Apresentação e do que vocês vão ver ao longo dos tempos, vamos pôr assim, neste canal aqui, né? Inicialmente vocês vão ficar vendo eu, sou uma pessoa normal, aparentemente, né? Por que eu apareço mascarado? Ou seja, eu não mostro o meu rosto normal, né? Porque a intenção disso é colocar o seguinte: muito mais importante do que a identidade física deste corpo são as ideias que são colocadas, né? Então, a ideia aqui é apresentar as ideias, é apresentar o entendimento, o entendimento, o entendimento superior. Por isso que a ideia é brincar com essa coisa do oráculo. Não, lógico que não é uma brincadeira, é uma coisa um pouco, digamos assim, lúdica, né? No entanto, eu aqui não sou, eu sou uma pessoa normal. Como o intuito é algo além disso, não é ficar falando de mim, de quem eu sou, da minha história, enfim, isso não é importante, né? O mais importante é o arcabouço teórico do qual eu vim, do qual eu me abasteci até chegar a este momento, e o entendimento de que as ideias colocadas serão ideias fundamentadas, e eu vou buscar passar a ideia de uma leitura de mundo muito mais real. Real é subjetivo, né? Mas muito mais capturado, né? Muito mais desmistificado, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: para a gente ter uma noção de como que será a abordagem deste canal, a ideia é mostrar alguns pontos fundamentais que são colocados aqui. Então, por exemplo, em se tratando do conceito de oráculo, ou seja, o oráculo na mitologia original, ele é um mensageiro dos deuses. Ele é, digamos assim, uma entidade que vai desvendar uma coisa que está oculta, né? Uma coisa que as pessoas não veem, não tem um instrumento adequado para ver. E aí o oráculo ele vai e consegue identificar esses elementos ocultos e trazer para as pessoas, para o real, né? Porque o real, vale lembrar que o real, na verdade, o real é algo muito longe de ser atingido, né? O real é uma coisa, pode parecer um pouco contraditório isso que eu vou dizer, mas o real ele é abstrato. Sim. Enfim, você pode ficar refletindo aí se você quiser sobre isso, mas a ideia colocada, esse é apenas o primeiro vídeo, mas o ponto fundamental colocado aí
é um instrumento, né? Tem o entendimento da razão como um instrumento de consciência. Eu não estou inventando nada aqui. O que eu estou colocando é a razão e o conhecimento, ele é uma base, ele é um instrumento. Então pensa, por exemplo, vou falar aqui de metáforas. Vamos imaginar uma metáfora, né? Já que estamos falando aí de oráculo, de coisas místicas. Vamos imaginar que eu tenho uma varinha mágica, uma varinha que solta luz, ilumina a escuridão. Essa varinha, na verdade, ela é o conhecimento, ela é a razão, né? Ela é o entendimento, né? É um instrumento fundamental aí da civilização, né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esse é um dos pilares que você vai ver aqui desta pessoa falando, das ideias que são colocadas, que vão ser colocadas aí ao longo dos vídeos. O segundo ponto fundamental que eu acho que é importante colocar e que vai ser um dos alicerces aí do entendimento colocado é o seguinte: a premissa de que esse instrumento que nós temos, que é a consciência, esse instrumento que nós temos, que é a razão, ele é um instrumento que é uma analogia um pouco diferente da que é colocada no senso comum, né? O senso comum trata o cérebro humano, e aí muitos vão dizer que cientificamente isso é correto, enfim, e tudo bem, de que nós e o cérebro humano funcionamos como um grande computador mental, né? No qual nós temos uma espécie de HD interno e o conhecimento ele é armazenado em forma de memórias, né? E aí nosso cérebro funciona como um computador mesmo, né? Ele possui um hardware carnal físico e possui softwares internos. Isso é verdade. Isso é real, né? Não estou inventando nada aqui. Inclusive a psicanálise ela parte dessa premissa, né? Nosso cérebro ele é um computador, ele é um hardware que possui softwares, infinitos softwares internos que funcionam, que possuem programações algorítmicos, programações algorítmicas que são dotadas de uma mecânica própria, né? Tudo bem, é uma ideia que isso pode ser colocado, uma premissa que pode ser de fato assumida em muitos aspectos. Mas, no entanto, eu gostaria de inocular aí a ideia de que, na verdade, o pensamento humano, né, ele não é um dado informacional que é armazenado no hardware. Ele é uma coisa na nuvem. Eu gosto de imaginar a ideia de uma espécie de nuvem que existe uma nuvem que existe, uma espécie de atmosfera de consciência, uma espécie, como se fosse uma nuvem que ficasse ali conectada na mente de todo mundo, e essa nuvem, ela é o hardware, ela é um software próprio, e nós somos antenas, nossa consciência ela é uma antena, né? Nós temos a capacidade de sintonizar uma frequência que acessa essa nuvem superior. Esse será o fundamento aqui desse canal. Lógico que tudo será abordado, evidentemente, mas a segunda premissa que eu queria colocar do canal é essa aqui: a não localidade do pensamento. Porque muitos assuntos vão ser colocados e esses assuntos eles vão reverberar, mas na verdade eles já reverberam, né? Eles reverberam na forma de mídia, na forma de infinitas formas de mídia, mas também existem até alguns experimentos científicos que dizem isso,
existem pessoas que em um determinado momento do tempo, né, essas pessoas que nunca se estabeleceram conexões físicas, elas podem pensar a mesma ideia ao longo desse período aí, desse intervalo de tempo. O próprio Darwin fez experimentos com macacos e esses experimentos mostravam aí comportamentos muito parecidos entre os macacos de ilhas diferentes, os quais eles nunca tinham se conectado. E isso lógico que muitos vão dizer que isso é atrelado ao DNA, mas a ideia colocada aqui, mas é que é uma ideia de que na verdade o DNA não é suficiente, né, para que ao mesmo tempo duas mentes consigam acessar a mesma ideia, né? E aí eu tenho alguns pontos fundamentais. Coloquei esses 2 pontos, mas eu tenho um terceiro ponto, que é o quê? Essa fantasia aqui é uma fantasia, não leve a mal, peço aí a sua paciência, mas não é uma fantasia permanente, eu vou ter que melhorar isso aqui. Isso aqui é apenas um improviso precário de uma pessoa que não tem aí a devida experiência em realizar vídeos. Eu sou um amador, evidentemente, então isso aqui não é eu não sou um terrorista nem nada, fica tranquilo aí. Eu sou apenas uma pessoa normal que não tem uma fantasia adequada ainda, mas que vai pensar em formas de solucionar esse problema aí. O importante é a apresentação. Muitas vezes também é um ponto que eu vou colocar aqui, as ideias colocadas que serão captadas por conta de pautas que são os assuntos da semana, os assuntos do momento. Muitas vezes a opinião desta pessoa aqui, que está em carne e osso aqui, pode se confundir com o ensinamento. Então, logicamente que eu tentarei, na medida do possível, separar o que é opinião do que é o ensinamento, o entendimento, a distinção entre a opinião e o entendimento, né, que é muito importante a ser colocado. Mas é necessário colocar aqui um outro ponto fundamental, né, que seria o terceiro pilar aí desse nosso canal, que é o arcabouço, né? Da onde vem o arcabouço, esse instrumento de entendimento, que aí muita gente pode ficar um pouco confusa, pode não se sentir contemplada, mas é necessário que haja uma honestidade aqui franca entre nós, que é o seguinte: a pessoa que está aqui, né, de carne e osso, ela vem de uma base de entendimento de mundo fundamentada pelos ensinamentos do marxismo, sim, né? Evidentemente que aqui eu não vou ficar, a ideia não é ficar, lógico que isso pode ocorrer em alguns momentos, mas a ideia não é ficar aqui apresentando os ensinamentos marxistas. Não é esse o ponto do vídeo. Não que você não deva ir atrás, é importante ir atrás, assim como eu fui atrás, pesquisei. Você também pode ir. Evidentemente que você que se simpatiza com uma orientação política de direita, ou chamar assim, entre aspas, de direita, provavelmente você já deve ter desligado o vídeo, mas se você não desligou, gostaria de colocar que se você não quiser ir atrás do pensamento marxista, também não precisa ir. Eu vou falar de outras coisas aqui. E não precisa ir também atrás. Mas eu estou sendo franco que eu vou colocar pontos que são fundamentados no marxismo. Então, o terceiro item aqui do nosso vídeo é marxismo como base de entendimento. A base do entendimento. Lógico que muitos vão dizer, isso aí Mises, e blá, blá, blá. Tudo bem, mas
Ao longo dos vídeos, eu vou explanar um pouco, em termos argumentativos, o porquê de ser a base de entendimento. Porque, veja só, você pode também não considerar isso que eu estou falando, mas muitas pessoas, aliás, praticamente quase todas as pessoas com orientação política de esquerda, elas se fundamentam em Marx, né? O que isso não implica necessariamente dizer, e é óbvio que eu posso estar sendo contraditório, né? Mas Marx, obviamente que ele é o pai da esquerda, ele é o fundamentador da esquerda, mas antes de tudo, Marx ele colocou ferramentas de entendimento que não são, que sob o ponto de vista do entendimento da realidade e das coisas, principalmente no que se refere à sociedade, não são necessariamente uma opinião, uma orientação política, mas é sim uma base científica que é colocada. Então, evidentemente aqui que eu não coloquei agora, mas que ao longo dos vídeos vai aparecer também várias outras fontes que são bases de entendimento que estão implícitas aqui nesse hardware dessa pessoa aqui, que vamos por exemplo, Hegel, é uma outra base de entendimento, a filosofia socrática, enfim, muitos outros fundamentos, o fundamento cristão, vale colocar aqui. Eu não sou uma pessoa anticristã de maneira alguma. Eu, inclusive, até como uma base de entendimento, o cristianismo é importante. E, por fim, gostaria também de colocar o porquê de eu estar aqui nesse momento. Eu acho que talvez pelo fato, e aí o quarto ponto que vai ser colocado aqui, do porquê de eu estar aqui e você estar aí me assistindo, eu me sinto numa posição de ter sido chamado a fazer esses vídeos. Por isso que eu me posiciono aí como uma espécie de oráculo. Mas por quê? Porque estamos vivendo um momento crítico, um momento que as pessoas não têm noção do que é esse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil como no mundo. Mas especificamente falando do nosso país, com base aí no entendimento colocado, com base também nas observações e dos aspectos que são colocados, é extremamente importante fazer esse alerta aqui. Estamos vivendo um momento, digamos, catastrófico do país. Estamos presenciando o fim do Brasil. Sim. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que, evidentemente, que pode ser que eu não impeça nada. Na verdade, é apenas uma tentativa, é apenas uma demonstração de que é importante estar atento ao que está acontecendo e ter o entendimento. Porque quando transformações muito perigosas começarem a ocorrer, as pessoas que não tiverem a base de entendimento, elas serão sucumbidas. Então, a minha função aqui, nesse momento tão importante que é o momento do Brasil, que é o fim do Brasil, a minha missão aqui, a tarefa com a qual eu me sinto incumbido, é dar base de entendimento para ajudar algumas pessoas a não sucumbirem diante do que vai acontecer no Brasil. Então, vou colocar isso como o quarto ponto, o último ponto aqui, o fim do Brasil. Isso.
Então, ao longo dos vídeos, esse é apenas o primeiro. Ao longo dos vídeos, nós vamos falar de outras coisas, outros assuntos pautados no momento, mas também assuntos que podem ser pautados em entendimentos da história, entendimentos de qualquer outro período aí. Enfim, muito prazer. Aqui é o Oráculo da Política. Seja bem-vindo, curta o canal e vamos nessa. Um grande abraço.